Futebol não é apenas um jogo, mas todo um universo de emoções onde as paixões fervem e frequentemente surgem conflitos. Às vezes, nesse universo, é possível observar exemplos surpreendentes de como o karma, ou até mesmo a vingança consciente, mudam o curso de uma partida. Por vezes, o karma alcança alguém bem no meio do jogo, e em outras, os próprios jogadores não se contêm de tomar revanche por antigas desavenças. Neste vídeo, contarei sobre os casos mais marcantes de vingança e karma no futebol. São aqueles episódios satisfatórios quando a justiça triunfa diretamente no campo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Lamine Yamal se tornou uma das principais estrelas da última Euro. Além do excelente desempenho, o espanhol também esteve envolvido em um pequeno conflito do qual saiu vencedor. A seleção da Espanha enfrentou a França na semifinal da Euro 24. Antes da partida, o meio-campista francês Adrien Rabiot teve a imprudência de direcionar algumas palavras ao então jovem de 16 anos Lamine. Em uma coletiva de imprensa, o francês de 29 anos disse: "Queremos tirar Lamine da zona de conforto. Se ele quer jogar a final, vai ter que fazer mais do que fez até agora." Não se pode dizer que foram palavras hostis, mas como dizem, quem se diz cogumelo entra na cesta. E Yamal reagiu quase imediatamente em suas redes sociais, postando uma citação filosófica acompanhada de uma mão segurando uma peça de xadrez que claramente tinha um recado para o francês. "Movam-se em silêncio, falem apenas quando for a hora. Cheque mate", escreveu o ponta espanhol. E então chegou o dia da partida. E a semifinal da Euro começou. Os franceses abriram o placar logo aos 9 minutos, mas o momento-chave do jogo aconteceu aos 21 minutos. Lamine recebeu a bola a 26 metros do gol e com alguns movimentos ele posicionou a bola para o pé esquerdo e deu um chute fantástico em direção ao gol francês, que com um desvio na trave entrou na rede. Um gol de obra-prima incontestável. Não é à toa que foi oficialmente eleito o melhor da Euro 24. Mas o que nos interessa é saber quem estava marcando Yamal nesse lance. Por ironia do destino, esse jogador era justamente Adrien Rabiot, que havia feito críticas antes do jogo. Primeiro, ele não conseguiu desarmar Lamine, e depois ainda permitiu que o espanhol finalizasse. Duas falhas que levaram ao gol. De certa forma, Lamine já havia se vingado das palavras do adversário, mas isso não foi suficiente, pois o adolescente de 16 anos realmente guardou ressentimento. Como saberíamos mais tarde, Olmo marcou o segundo gol que garantiu a vitória e classificou os espanhóis para a final do torneio. E logo após o apito final, o cinegrafista focou em Yamal. O jogador viu a câmera e disse: "E então, fala agora, vai fala." Todos entenderam que aquelas palavras eram direcionadas a Adrien, mostrando que Lamine respondeu à crítica não só em campo, mas também fora dele. E mesmo algumas horas após o jogo, Yamal não parou. Ele encerrou sua sequência publicando uma postagem com a frase "checkmate", fazendo referência à sua primeira postagem. Esse talvez seja um dos casos mais impactantes do futebol, pois não houve ofensas nem brigas. O embate entre Lamine e Adrien se tornou um grande exemplo de como atletas respondem a críticas com ações, não com palavras. Yamal não apenas demonstrou seu talento em campo, mas também usou a situação habilmente para destacar sua superioridade e personalidade. Esse caso mostrou que até jogadores tão jovens podem se defender com dignidade no mundo do futebol. Vamos pro episódio mais recente que aconteceu no jogo da primeira rodada da Premier League inglesa. A história começou um mês antes da partida. Em 14 de julho, a seleção da Espanha venceu a Inglaterra na final e se tornou campeã da Euro 2024. 2 dias depois, durante a celebração em Madrid, o defensor da Fúria Vermelha, Marc Cucurella, cantou para o público uma música em que zombava de Haaland. O cantor disse as seguintes palavras: "Cucu Cucurella, ele come paella, Cucu Cucurella, ele bebe estrela, trema Haaland porque Cucurella está chegando." Como se pode entender, Marc estava de forma brincalhona alertando Haaland, dizendo que ele deveria tomar cuidado com ele na nova temporada, pois o Cucurella estava vindo. Por ironia do destino, já na primeira rodada, o Manchester City teria que enfrentar o Chelsea, justamente o time defendido por Cucurella. Alguém poderia pensar: bem, é improvável que Haaland tenha dado importância a essa música. Mas não foi bem assim. Porém, voltaremos a isso mais tarde. A partida começou e já aos 18 minutos, Haaland deu uma pista a Marc de que não estava para brincadeiras. Após receber um passe de Doku, Haaland se viu cercado por Cucurella e Colwill. Se o inglês foi logo driblado, o espanhol ainda podia tentar evitar o perigo, porém não conseguiu. Marc tentou de todas as formas tirar a bola dos pés de Haaland, mas o norueguês, como um tanque, afastou o espanhol e finalizou tranquilamente, marcando um gol contra o clube londrino. Parecia que o karma tinha se manifestado, mas no final da partida o norueguês respondeu novamente ao atrevido adversário. Aos 79 minutos, Marc começou a ter cãibras e pediu ajuda a Haaland, que simplesmente passou por ele, lançando um olhar expressivo ao espanhol antes de sorrir. No final, Marc teve que deixar o campo por conta de uma lesão.
E 4 minutos depois, os Citizens marcaram o segundo gol da partida, estabelecendo o placar final de 2-0 a seu favor. Ao longo do jogo, era claro que Haaland claramente não gostava de Mark, mas os espectadores podiam ter dúvidas. Isso realmente se devia àquela música do espanhol? A resposta é sim, pois após a partida, o próprio Haaland confirmou isso. Um jornalista pediu que o norueguês comentasse sobre o adversário, e então Erling disse: "Bom, Cucurella é um cara muito engraçado. Na temporada passada ele pediu minha camisa e já neste verão ele cantou uma música sobre mim." Haaland claramente guardou um ressentimento contra Mark e provou que não esquece essas coisas. No final, Erling não apenas superou Mark no jogo, mas também confirmou que encarou a música como um desafio, dando uma pista disso em uma entrevista após a partida. Já Jamie Vardy sempre soube responder de forma inteligente tanto aos fãs quanto aos adversários. Em 2023, o Leicester City deixou a Premier League e foi rebaixado para a Championship. Mas apenas um ano depois, as Raposas retornaram à elite da Inglaterra, garantindo vaga na Premier League para a temporada 24-25. Muitos, claro, têm simpatia por este clube por causa de Jamie Vardy, uma lenda do clube e da Premier League. Já na primeira rodada, as Raposas enfrentaram o Tottenham em casa. Durante o primeiro tempo, os torcedores dos Spurs, em um número reduzido, vaiavam Jamie sempre que ele tocava na bola. No entanto, de qualquer forma, os Spurs saíram na frente e foram para o intervalo com a vantagem de um gol. No intervalo, Jamie Vardy tomou sua bebida energética favorita e apenas 12 minutos depois marcou o gol de empate, igualando o placar. Aos 79 minutos, o técnico do Leicester decidiu tirar Vardy de campo. Ao sair, o inglês ouviu novamente as vaias vindas do setor de torcedores do Tottenham, e o zagueiro dos Spurs, Christian Romero, mandou Vardy sair logo do campo sem enrolação. Jamie então se virou e apontou para o emblema da Premier League na manga da camisa, e com o dedo fez o número 1 indicando que já havia conquistado um título da Premier League. Em seguida, ele apontou ou para Romero ou para os torcedores do Tottenham, e fez o número 0 com a mão, lembrando aos londrinos que eles nunca ganharam a Premier League em sua história. No final, Vardy ajudou o Leicester a garantir o empate e, mais uma vez, no seu estilo característico, provocou os torcedores e adversários. Foi um ato frio de revanche que enfatizou seu status de lenda e jogador experiente. Agora vamos a Zlatan Ibrahimovic, que em 2008 também se vingou de um adversário, mas com métodos completamente diferentes. O defensor Salvatore Bocchetti optou por uma tática não muito esportiva para conter Ibra, com uma abordagem agressiva e suja. Logo no começo da partida, Bocchetti deu um empurrão discreto em Zlatan, que quase perdeu o equilíbrio. O sueco percebeu de imediato que era uma provocação intencional e deixou claro ao italiano para não repetir aquilo. Mais tarde, outro defensor acertou a perna do sueco e, ao se levantar, Zlatan se desentendeu novamente com Bocchetti, que acusou o jogador da interdissimulação. Houve uma troca de palavras acalorada entre os dois e era evidente que Ibra estava irritado. Então chegou a hora da vingança. Perto do fim do primeiro tempo, Zlatan viu Bocchetti correndo em direção à bola. Com uma velocidade impressionante, Ibra avançou em direção ao adversário e com toda a força empurrou ele em direção às placas de publicidade. O impacto foi fortíssimo. Zlatan estava visivelmente satisfeito. O árbitro parou o jogo e deu um cartão amarelo para o sueco, mas ele pouco se importou e continuou sorrindo, pois finalmente havia se vingado do provocador. José Mourinho também gostou da cena e, sem conter o sorriso, gesticulou para mostrar que Zlatan passou por Bocchetti como um trem. Além disso, Ibrahimovic respondeu jogando. Marcou o gol da vitória, garantindo 3 pontos cruciais para a Inter, que ajudaram a equipe a subir para o primeiro lugar na tabela. E 2 meses depois, o time se consagrou campeão da Itália. O zagueiro grego Kostas Manolas, conhecido por suas provocações, também errou ao escolher seu alvo certo dia. Em 2019, em um amistoso de pré-temporada, Barcelona e Nápoles se enfrentaram. Em certo momento do jogo, Manolas trocou provocações com Luis Suárez. Ele disse algo ao uruguaio e fez um gesto peculiar. Muitos pensaram que ele imitava a comemoração de Suárez, que frequentemente mostra os dedos de uma forma parecida, mas o significado era mais profundo. Um ano antes, o Barcelona jogou em Roma o segundo confronto das quartas de final da Liga dos Campeões. No Camp Nou, o Barcelona venceu por 4-1 e todos acreditavam que o time avançaria para a semifinal. No entanto, a Roma surpreendeu ao marcar 3 gols sem resposta. O terceiro e decisivo gol foi justamente de Manolas, que eliminou o Barcelona do torneio. Voltando ao amistoso, Manolas mostrou o número 3 com os dedos da mesma forma que Suárez comemora seus gols, sugerindo que foi ele quem eliminou o Barça. Claramente era uma provocação planejada com um duplo sentido ousado, relembrando quem os havia tirado da Liga dos Campeões. Mas o karma alcançou o jogador grego 2 vezes na mesma temporada. Nesse jogo de pré-temporada, Luis Suárez abriu o placar aos 48 minutos com a bola passando por entre as pernas de Manolas, antes de entrar no gol, e o uruguaio ainda olhou para o zagueiro.
Apenas 10 minutos depois, Suárez marcou de novo e o gol veio mais uma vez de uma falha de Manolas, permitindo que o uruguaio finalizasse livremente. O jogo terminou com a vitória do Barcelona por 4-0, com Suárez fazendo um doblete, e ambos os gols resultaram de erros de Manolas. Mas alguém pode pensar, foi só um amistoso, talvez não seja levado tão a sério. Acontece que na mesma temporada o Napoli enfrentou o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Logo aos 10 minutos, o time catalão abriu o placar e aos 23 Messi marcou o segundo, naturalmente aproveitando uma falha de Manolas. No fim do primeiro tempo, Suárez também balançou as redes convertendo um pênalti. Embora o Napoli tenha conseguido diminuir a diferença com um gol, não conseguiu marcar mais, e o Barcelona avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões. Suárez, o atacante uruguaio, deixou claro pela segunda vez na temporada que provocar ele e o Barcelona não era uma boa ideia. Além disso, ele não esqueceu o ocorrido 6 meses antes no amistoso e, ao avançar na competição, declarou: 3. Marcamos 3 gols neles. Conheço alguém que mostrou esse número certa vez. Foi há um tempo, agora vejo que ele estava prevendo o futuro. Para Vinícius Júnior, sempre há uma pressão intensa dos torcedores rivais. Para alguns, incomodam as discussões frequentes com árbitros. Para outros, o estilo de jogo e as provocações. Mas além do comportamento, muitos também criticam as danças do jovem brasileiro. À primeira vista, o que há de errado com isso? Neymar e até o lendário Ronaldinho dançavam na La Liga. Mas uma coisa é a crítica dos fãs, outra é a vinda dos próprios jogadores. Antes do jogo entre Real Madrid e Atlético na sexta rodada da La Liga, o capitão do Atlético, Koke, fez uma declaração contundente. Se ele marcar contra nós e dançar, será sua escolha, mas isso pode causar grandes problemas para ele. Fica a dúvida. Seria essa uma ameaça de Koke ou apenas um aviso ao jovem brasileiro? O ponto é que o brasileiro, ao contrário, enxergou isso como uma fraqueza dos adversários. 2 dias depois, no Clássico de Madrid no Estádio Metropolitano, o compatriota de Vinícius, Rodrigo, abriu o placar aos 18 minutos. Vinícius correu até seu colega e, diante de 65 mil torcedores, os dois fizeram uma dança que provocou ainda mais a torcida do Atlético, que respondeu com gritos e vaias. Mas nada disso abalou a dupla brasileira, que continuou dançando animadamente. Essa cena reforça que as declarações devem ser feitas após o jogo, não antes. No dia seguinte, Vinícius postou: "Eu nunca vou parar de dançar", indicando que as críticas não teriam qualquer efeito sobre ele. Muitos provavelmente perderam o jogo da 22ª rodada da última temporada da Premier League, entre Tottenham e Brentford em janeiro deste ano. Esse jogo foi um palco de grande rivalidade e a história se estendeu por meses. Tudo começou aos 15 minutos, quando o atacante francês Neil Maupay abriu o placar. Na comemoração, Neil fez um gesto provocador, simulando o lançamento de dardos em um alvo. Logo depois, Ivan Toney se juntou à provocação. Os torcedores do Tottenham e da Premier League entenderam de imediato. Esse era o estilo de comemoração característico do jogador do Tottenham, James Maddison, sempre usado em seus gols. Isso irritou Maddison, e o restante do jogo virou um verdadeiro show. Primeiro, aos 31 minutos, Maddison e Maupay tiveram uma discussão. James deu um leve toque na cabeça do francês, e uma troca de palavras e empurrões se seguiu. Mais tarde, o próprio Maddison revelou o teor do diálogo. Aos 48 minutos, o Dog empatou o jogo e comemorou de maneira tradicional. Mas apenas 1 minuto depois foi a vez de Brennan Johnson marcar, colocando o Tottenham à frente e comemorando no estilo de Maddison, tocando Maupay em resposta à provocação inicial. Aos 56 minutos, Richarlison marcou o terceiro gol, o brasileiro deslizou de joelhos pelo gramado e, ao se levantar, repetiu a comemoração no estilo de Maddison, novamente provocando Maupay pela brincadeira com seu companheiro. Pouco depois, Toney marcou o segundo gol do Brentford, mas não foi suficiente. O Tottenham venceu por 3-2 em casa, e naquele momento Maupay, que tanto tinha provocado, acabou em uma situação desconfortável. Após o jogo, Maddison foi questionado sobre o conflito com o francês e revelou o diálogo que tiveram no primeiro tempo. "Eu disse a ele: você deve ter marcado poucos gols nos últimos anos, por isso não tem uma comemoração própria e teve que copiar a minha." Neil não foi entrevistado porque não foi convidado, e após o jogo expressou suas frustrações nas redes sociais, onde postou: "Usei essa comemoração cedo demais. Chateado por não termos vencido, mas ainda tenho mais gols e menos rebaixamentos para a segunda divisão do que Maddison." Mas de fato, Maupay não mentiu. Ele marcou mais gols que Maddison e nunca foi rebaixado, ao contrário de James.
Claro, há uma diferença de posição entre eles, mas como Madison foi o primeiro a questionar a performance de Neil, a resposta do francês fez sentido. Parecia que a história terminaria em janeiro, mas 5 meses depois, Maupay voltou a lembrar do episódio. Em junho, a seleção inglesa anunciou sua convocação para Euro 24. E por alguma razão, James Maddison não estava entre os selecionados, já que Gareth Southgate decidiu não incluir o jogador do Tottenham no torneio. No dia seguinte, Maupay postou uma foto em suas redes sociais sorrindo em frente a um alvo de dardos, segurando 3 dardos na mão, provocando James mais uma vez depois de 5 meses. Talvez essa rivalidade continue na atual temporada da Premier League, então vale a pena acompanhar o desenrolar dos eventos. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!